Oi, eu sou o Dan e no vídeo de hoje venho aqui conversar com vocês um pouquinho a respeito de Nós Somos a Cidade, da autora N.K. Jemisin e publicado aqui no Brasil pela editora Suma. Vocês se lembram que eu falei pra vocês lá naquele vídeo de tag dos 50%, que um dos lançamentos que eu queria muito ler era Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin? Então, surto, já vamos começar aí no surto, porque a editora Suma entrou em contato comigo e aí eles apresentaram pra mim a obra e eu fiquei tipo... Vocês não acham que eu já não tô de olho nesse livro faz muito tempo? Inclusive, eles disponibilizaram, então, uma segunda cópia que foi sorteado lá no meu Instagram. Inclusive, eu não sei quem foi que ganhou, porque eu estou gravando isso daqui antes do sorteio acontecer. Tipo, 4 dias antes do sorteio acontecer. Mas é isso, parabéns à pessoa que ganhou. Espero que você goste muito desse livro, assim como eu gostei também, tá? E junto com o livro, tá, eles me mandaram o livro e me mandaram também esses cartões postais. Esses aí são os nossos personagens principais, que são todos os distritos de Nova York, né? Os principais distritos de Nova York. A base dessa história, gente, é muito simples, é muito tranquilo de você entender o que tá rolando aqui. Basicamente, cada cidade, toda cidade do mundo, ela tem uma alma. E em alguns momentos específicos, cada cidade, ela se transforma em pessoas. Na verdade, ela meio que vive através de outras pessoas, sabe? A alma da cidade vive através de outras pessoas. E isso na história é chamado de nascimento. É como se fosse realmente um parto da cidade. Ela tá realmente nascendo naquele momento. Só que existe um grande porém. Existe um mal, existe um negócio assim de uma outra dimensão, de um outro universo que quer impedir o nascimento das cidades. Porque várias coisas acontecem, não vou explicar exatamente o que acontece, porque daí seria spoiler. Mas coisas acontecem quando uma cidade nasce. E esse ser, este mal que vem de outro universo, ele quer impedir justamente que as cidades nasçam para que não aconteçam essas outras coisas, entendeu? Então a gente vai ter Nova York aqui nessa história. E Nova York, ele acabou de nascer, digamos assim. Ele ainda tá descobrindo meio que o que ele pode fazer, quem que ele é de verdade. O mais legal de tudo isso é que ele meio que tem um tutor. Ele tem alguém ali que tá ajudando ele, entendeu? Ele tem alguém ali que está falando pra ele como que é ser uma cidade, que ele tem grandes responsabilidades, que ele tem grande poder também. E esse tutor, essa pessoa que está guiando Nova York é nada mais nada menos que São Paulo, olha só. Quando eu vi que São Paulo ia ser um dos protagonistas de Nós Somos a Cidade, eu fiquei muito chocado. Mas enfim, Nova York é esse garoto de rua e ele tá descobrindo ainda os seus poderes. Ele vai descobrir neste instante, logo no comecinho, ele vai ver o que ele é, ele vai começar a sentir ele completo, como se ele fosse realmente uma cidade. E ele é atacado. E ele é atacado por essa força maligna e ele acaba meio que entrando num sono. Ele entra num sono, um coma mágico, digamos assim. E depois ele entrar nesse coma mágico, os distritos de Nova York se personificam em seres humanos. Eles, obviamente, são seres humanos. E aí eles precisam meio que se juntar pra poder salvar Nova York e salvar, enfim, a cidade também, que também chama Nova York. É isso. A experiência de leitura desse livro, pra mim, ela foi bastante complexa. Porque no começo eu fiquei um pouco incomodado com a velocidade que as coisas estavam acontecendo, né? O primeiro personagem que aparece logo depois de Nova York é Manhattan. E Manhattan não sabe o que tá acontecendo, ele meio que teve um problema de memória e ele não sabe o que tá acontecendo. Ele não sabe por que ele tá em Nova York, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe que ele é uma cidade, sabe? Ele meio que sabe, mas ele também não sabe, entendeu? Uma coisa meio estranha. Várias coisas, tipo, não naturais começam a acontecer e ele, tipo, tá bom, eu não sei o que é isso, mas eu vou lidar com isso. E eu fiquei com um pé atrás, porque eu falei, caramba, mas como assim? Tipo, não tem uma explicação, não tem um desenvolvimento aí, até ele entender o que estava acontecendo e aí as coisas acontecerem? Não tem isso no começo, tá? Não tem isso no começo. Justamente porque eu acho que a autora, ela quis trazer um pouco desse sentimento de que, tá, ele não sabe quem ele é, ele tem um dever, né? Ele é um dos distritos de Nova York, ele tem um dever que é se juntar com os outros distritos pra tentar acordar Nova York. Ele tem esse dever. E ele tá sendo atacado. Mesmo que ele não entenda, ele vai ter que lidar com isso. Se ele não contra-atacar, se ele não tentar fugir, se ele não fizer o possível pra sobreviver, ele vai morrer. E é isso, entendeu? É basicamente isso. E aqui nessa história a gente vai ver que esse mal que quer atacar Nova York, que quer destruir os distritos, ele é descrito pela autora como diversos tipos de preconceito diferentes. Então aqui nessa história a gente vai ver racismo, a gente vai ver misoginia, machismo, LGBTQ-fobia. E isso com certeza vai te trazer muito nervoso durante a história. Você vai ficar irritado durante essa história, porque essas coisas não é fácil de se ler. Gente escrota fazendo escrotice. E ao longo dessa história a gente vai ter então pontos de vista alternados. Isso quer dizer
que em alguns momentos a gente vai realmente ter Manhattan, que ele é um dos principais da história também. Tipo, acho que ele é um dos mais principais da história, sabe? A gente vai ter a perspectiva do Manhattan, mas a gente também vai ter a perspectiva do Bronx, a gente vai ter a perspectiva do Brooklyn, do Queens, de Staten Island. A gente vai ter todas essas perspectivas, até porque são distritos separados e essas pessoas, elas estão separadas, elas precisam se encontrar ao longo dessa história para poderem ajudar Nova York. Então é muito legal porque a gente vê personalidades completamente diferentes e extremamente características de cada um desses lugares. O legal das batalhas, inclusive, é que elas são feitas através desse esquema meio poético, sabe? Então, por exemplo, quando a Brooklyn ela precisa se defender, ela precisa atacar esse mal, o que ela vai fazer? Ela vai reunir todo o batidão da rua do Brooklyn, então ela vai usar isso pra atacar o inimigo. E, cara, isso é incrível, porque a gente acabou conhecendo Nova York de uma forma que a gente não conhece, porque pelo menos, assim, não sei você, mas eu nunca fui para Nova York, né? Provavelmente, com dólar desse valor, provavelmente não irei. Mas eu posso dizer com certeza que você vai terminar essa história sentindo como se você tivesse morado por um tempo ali naquela cidade, sabe? Porque você vai conhecer tão bem o lugar, você vai conhecer as características específicas de cada um dos distritos e a cultura de cada um deles. E esse livro, ele me deixou num surto, assim, de meu Deus, eu voltei a amar ler, porque eu tava num momento de um pouco de preguiça de leituras, mas esse livro, ele me trouxe pra um momento de amo ler, que assim que eu terminei ele, eu fiquei com muita saudade, primeiro, né? Eu fiquei com muita saudade de tudo que tava acontecendo aqui, principalmente dos personagens, gente. Os personagens são incríveis, eles são incríveis mesmo. Eles têm características específicas de amigos meus. Você vai sentir um pouco disso também, você vai conseguir pegar esses personagens e você vai conseguir fazer link com pessoas que você conhece na vida real. Então, assim, eu vou falar que eu recomendo pra vocês Nós Somos a Cidade, porque a minha experiência de leitura com ele foi incrível, foi completa, foi maravilhosa, foi um dos melhores livros que eu li esse ano, com toda certeza. Ou seja, né, a minha avaliação final pra ele ficou nada mais nada menos do que 5 estrelas e favoritado, tá? Acho que vale a pena eu dizer também que eu nunca li nada da N.K. Jemisin, né? Eu queria muito ler, eu tava com altas expectativas a respeito da sinopse, mas eu nunca tinha lido nada dela, eu não sabia como que era a escrita dela. E, gente, é uma escrita incrível, ela é perfeita, ela é imersiva, ela é 3D, ela é completa, como se você estivesse realmente vivendo dentro da história, sabe? E eu recomendo muito que vocês peguem um livro dela pra ler, porque a sensação de você ler uma fantasia e que você se sente dentro da história é maravilhoso, é incrível, é simplesmente incrível. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no joinha, se inscreva aqui nesse canal caso você ainda não tenha se inscrito. Se você quiser adquirir Nós Somos a Cidade, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é só você ir lá, clicar e comprar, tá bom? Bom, então é isso. Agora eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.